E aí? Vamos lá. Oi, gente! Estou aqui para mais um vídeo do nosso canal, um papo super especial de coração para coração. E hoje a gente vai falar sobre a importância e o impacto das nossas palavras na vida dos nossos filhos. E antes da gente entrar nesse tópico, não deixe de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação para você não perder absolutamente nada daquilo que a gente está compartilhando por aqui. Bom, eu queria começar essa reflexão te fazendo uma pergunta. Você consegue se lembrar de alguma palavra ou frase que você ouvia com frequência na sua infância e que impactou a sua vida? Que de alguma forma seja algo que você ouvia com frequência, a maneira como seus pais te corrigiam, e isso gerou um impacto e você consegue perceber como isso foi formando a sua personalidade? Essa é justamente a pergunta que nós precisamos nos fazer em relação aos nossos filhos. Com certeza, muitos de nós fomos impactados pelas palavras que nós ouvimos quando criança. E o mesmo acontece com os nossos filhos. Você sabe o que é interessante? Em Provérbios 12:18, a palavra diz que há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. E esse é um grande ensinamento que Provérbios traz aos nossos corações e que nós podemos aplicar na criação dos nossos filhos. As nossas palavras, ela tem uma duplação na vida das nossas crianças. Ou elas podem ser usadas para ferir, ou elas podem ser usadas para curar. E hoje a gente precisa tomar a decisão de que as nossas palavras, cada palavra liberada sobre a vida dos nossos filhos, vai ser um instrumento de cura na vida deles, amém? A gente vê isso quando a gente olha para a Bíblia. Por que Deus mudou o nome de Abraão? Abrão para Abraão. Por que Deus mudou o nome de Sara, né? Sarai para Sara? Porque literalmente Deus estava formando a identidade daquelas pessoas, né? Daqueles seus filhos. O mesmo aconteceu com Jacó. Pense que o nome de Jacó simplesmente significava usurpador, ladrão, enganador. E todos os dias, durante a sua infância, Jacó escutava isso. Enganador, vem aqui. Enganador, para de fazer isso. Enganador, vai comer. O tempo todo. E isso foi formando a identidade de Jacó. E quando ele alcança a vida adulta, é isso que ele faz. Ele começa a enganar o seu irmão, enganar as pessoas, até que muitas coisas acontecem. Você pode ler isso lá na Bíblia depois, se você quiser se aprofundar nessa história. Mas chega um momento que a vida de Jacó começa a mudar. Ele tem um encontro com Deus. E nesse momento, Deus muda o nome de Jacó. Você não vai ser mais enganador. Agora você é príncipe, você é Israel. E isso literalmente muda a história de Jacó e de toda a sua descendência. Esse é um exemplo simples, bíblico, do poder e do impacto que as palavras têm nas nossas vidas. Agora, vamos analisar o que acontece na vida de uma criança quando essas palavras vêm para ferir, né? Por que fere tanto? Por que tem um impacto tão grande assim? Bom, a gente já sabe que no dia a dia, como pais, de vez em quando, só de vez em quando, a gente perde um pouco a paciência com os nossos filhos. Sim ou não? Eu sou a primeira a levantar a mão, Senhor, misericórdia. Mas é verdade. E nesses momentos de raiva, nesse momento de angústia, nesse momento que a gente precisa resolver tudo muito rápido e a criança parece que de propósito não está colaborando com a nossa agenda, a gente fica mais sensível e mais suscetível a liberar palavras que não são realmente aquilo que a gente pensa a respeito dos nossos filhos. Bora, para de lerdeza, adianta, mas por que você está fazendo isso desse jeito? E ali a gente começa a verbalizar um monte de coisa que diz muito mais do nosso estado emocional do que necessariamente das nossas crianças. Só que a grande questão, gente, é que os nossos filhos, eles não sabem discernir isso. E principalmente se esses momentos de agitação, se esses momentos onde essas palavras são liberadas de maneira constante sobre a vida deles, isso vai gerando marcas. Se todos os dias você vira para o seu filho, você fala que ele é muito devagar, digamos, né, assim,
questão hipotética. Estamos nos arrumando para ir para a escola, 6 horas da manhã, um caos. Um quer fazer uma coisa, o menino não quer acordar. Você tem mais de um filho, então, meu Deus do céu. E aí você começa a dizer todos os dias de manhã para o seu filho: bora, adianta, você tá muito lerdo, você tá muito devagar. Acorda, menino, para com isso. Se todos os dias de manhã seu filho escuta isso, você acha que ele vai ter a capacidade de entender que talvez você está falando com ele daquela maneira porque você está estressado, porque está agitado, porque as coisas, né, você está fora do horário? Ou será que ele não vai começar a absorver essas palavras como eu sou assim? Entenda que você é quem está formando a personalidade dele. Muito do que os nossos filhos, do que a criança vivencia nesses primeiros anos de vida, é literalmente essas experiências que vão formar a sua personalidade. A forma como ele enxerga o mundo e a forma como ele se enxerga. Então eu queria que durante 1 minuto você pudesse refletir. O ambiente da sua casa e as palavras que você está liberando sobre a vida do seu filho, o que isso está formando neles? Qual o impacto que essas palavras estão tendo na vida deles? Ai, Leti, mas você não conhece o meu filho, você não sabe como ele é levado, você não sabe que parece que tem uma formiga no bumbum dele, que ele não consiga ficar quieto. Ok, talvez ele tenha um desafio maior em conseguir se concentrar em algo, mas cabe a nós como pais reforçar isso ou ajudá-lo e orientá-lo a sair de tal lugar. Então eu tenho um exemplo muito simples sobre isso. Nathan, né, o meu filho mais novo, ele é um menininho de 2 anos que tem a personalidade de um menino de 17. Ele tem uma personalidade muito forte. Sabe aquela criança que quer fazer o que ela quer, quando ela quer, do jeito que ela quer? Essa é o perfil de Nathan. E ele faz terapia. E no início era muito desafiador, porque a gente ia para terapia e ele não queria fazer o exercício que a terapeuta estava orientando ele a fazer. Ele queria fazer qualquer outra coisa, menos a bendita coisa que ele precisava fazer. E naquele momento eu tinha 2 opções. Ou eu ia virar para ele falar, não só para ele, mas para a terapeuta, para as outras pessoas, dizer assim: ai meu Deus, Nathan é muito difícil. Ele é um menino com uma personalidade muito forte. Meu Deus, que dificuldade de eu conseguir fazer alguma coisa com ele. Teoricamente, a verdade é. Mas eu posso olhar para essa criança de uma outra perspectiva. Então, o que eu decidi fazer? Assim, gente, intencionalmente. Porque eu tive o impulso de dizer: ai meu Deus, é muito difícil, que criança é difícil de conseguir fazer as coisas com ele. E eu já ouvi algumas pessoas dizendo isso, mas eu tomei uma decisão intencional. Ok, meu Deus, olha como meu filho é um líder. Um líder? É um líder. Porque, gente, quem tem a capacidade de liderar, a pessoa tem uma visão clara daquilo que ela quer fazer, de onde que ela quer chegar. E para você convencer ela, ao contrário, né, de optar por um caminho diferente, realmente aquilo tem que fazer sentido para ela. Então, por que não olhar para essa característica do meu filho como uma habilidade e, obviamente, ajudá-lo a construir essa habilidade, porque nem sempre na nossa vida a gente vai fazer o que a gente quer e tá tudo bem com isso, do que olhar isso como um defeito. Sim, eu acredito que se eu ajudá-lo a construir as características corretas, ele vai ser um líder de excelência. Ao invés de eu agora enterrar talvez essa liderança dizendo que ele precisa ficar quieto do jeito que na minha cabeça eu acho que ele precisa ficar. Percebe a diferença? Obviamente, eu não estou falando de comportamentos que são equivocados, errados, mas muitas vezes, gente, as nossas palavras não saem por um comportamento equivocado dos nossos filhos. Muitas vezes as nossas palavras, né, duras saem por um comportamento que o nosso filho tem que é diferente da expectativa que nós temos de como esse comportamento deveria ser. Então é muito importante que a gente também faça essa reflexão. Ok, por que eu estou brigando tanto com meu filho? É porque realmente ele está fazendo coisas erradas e eu preciso ajudá-lo a tomar o caminho certo? Ou é porque ele está se comportando de uma maneira que eu tenho, de uma maneira diferente da expectativa que eu tinha? Porque isso faz diferença. E aqui eu entro em um assunto que é muito importante, sobre a correção dos nossos filhos.
Entenda que a gente não tem que corrigir os nossos filhos para eles serem como a gente gostaria que eles fossem. A gente precisa ensiná-los e corrigi-los no caminho que o Senhor direcionou para eles. Então, sim, nós precisamos corrigir os nossos filhos em relação aos maus hábitos, aos maus comportamentos, ao pecado que eles apresentam desde cedo. Mas a gente não deve corrigir e nem tolir os nossos filhos simplesmente porque eles têm comportamentos diferentes da nossa expectativa. E se esse for o propósito de Deus para a vida deles? E se essa característica que é diferente de você precisa, na verdade, ser nutrida e incentivada? Se Deus está usando essa característica do seu filho para transformar você, para abrir os seus olhos, lembre-se que nós temos uma responsabilidade diante de Deus. Os nossos filhos pertencem a Ele. Então, nós precisamos ter essa postura de conduzi-los no caminho correto, com as palavras corretas, direcionando-os para o propósito que o Senhor tem para eles. E isso se torna ainda mais profundo, gente, quando nós, literalmente como pais, somos a primeira referência de autoridade que os nossos filhos têm. Então, como que os nossos filhos vão conhecer sobre o Senhor e sobre sua autoridade sobre as nossas vidas, sobre a vida deles? Através de nós. Então, se eu sou um pai completamente autoritário, que sempre tenho palavras negativas, essa é a imagem que os nossos filhos vão construir do Criador. E é assim que eles vão olhar para o Senhor. E você acha que essa criança vai querer caminhar com um Deus que sempre tem palavras negativas, que sempre nos coloca para baixo, numa visão completamente religiosa? Não. Pai, perceba, pai e mãe, né? Os dois pais, percebam que o poder das suas palavras negativas na vida do seu filho pode afastá-lo da presença de Deus. Porque você é a lente pela qual eles olham o Criador, principalmente quando eles são pequenininhos. Então, qual o Deus que você tem apresentado para eles? Qual Deus que você conhece? É um Criador amoroso que vem, que não te rejeita pelos seus pecados, que te corrige com amor, que te direciona para o caminho correto, mas que te traz para perto, ou um Deus que te afasta com as palavras? Ixi, ficou profundo agora, né? Precisa até de uma água. Mas é verdade, nós precisamos fazer essa reflexão, como a Bíblia nos ensinou. As nossas palavras podem ferir, mas graças a Deus a Bíblia também fala que as nossas palavras podem curar. E assim como esse exemplo simples que eu dei para vocês de Nathan, essa é a reflexão que nós precisamos fazer no nosso dia a dia, que as nossas palavras na vida dos nossos filhos possam construir um caráter sólido, que possam construir uma vida de segurança. Essa criança, ela precisa entender, sim, quando ela erra, mas que ela é acolhida, que ela é direcionada, não verbalizando coisas ruins, mas orientando ela no caminho. Percebe a diferença? E é literalmente a gente pensar de maneira prática. Quer ver? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. E de formas como a gente consegue mudar a nossa linguagem, de tirar essas palavras que ferem e usar palavras que constroem. Em vez da gente falar assim, você só faz bagunça, que coisa feia, nós podemos falar assim, vamos arrumar juntos essa bagunça? A mamãe vai te ajudar. Ensina ela no caminho, ensina ela a arrumar. Em vez de você dizer assim para ela, eu já te expliquei 1000 vezes e você não entende nada. Você pode virar para ela e falar, filho, você está tendo dificuldade de entender alguma coisa? Você precisa que eu te explique novamente? Não, se você já entendeu, filho, então por que você está repetindo a mesma coisa? Você está comunicando o mesmo, mas de maneiras completamente diferentes. E por fim, você diz assim para ela, para de ser chorão, criança, engole o choro. Quem nunca na nossa geração ouviu um engole choro na vida se salvou? Porque eu acho que todo mundo já ouviu isso. Você pode abordar ela e dizer assim, filho, eu sei que você está triste. Tudo bem você chorar, mas vamos entender o que aconteceu. Então, isso é algo que eu faço muito com o Benjamin. Tudo bem, Benjamin, eu entendo que você tá triste, mas você não precisa chorar por isso, filho. Então, sei lá, o Danone não, que ele não come Danone. Por que eu falei de Danone? Sei lá,
o frango não tá cortado do jeito que ele gostaria de estar. E aí, muitas vezes, quando a gente fala sobre esse assunto, tem pais que vão para o outro extremo. Você tem que fazer tudo do jeito que a criança quer. Não, não é isso. Mas você também não precisa ser agressivo nas suas palavras com ela. Então, digamos que você está colocando o almoço e o franguinho tá lá diferente do jeito que a criança quer. A criança começa a chorar e tal. O que a gente pode fazer? Então, você chama a sua criança e fala: filho, eu entendo que você tinha a expectativa de que o frango tivesse de determinada maneira, mas não tá, filho. E a vida é assim. Nem sempre a gente vai ter as coisas do jeito que a gente quer. E você não precisa chorar por isso. Você pode ficar chateado, porque eu também ficaria chateada se a minha comida tivesse de um jeito que eu gostaria e daqui a pouco não tá. Mas você não precisa chorar por isso. Você precisa de um tempo para se acalmar, eu vou lhe dar um tempo para se acalmar. Mas você não pode agir assim. Aí ele se acalma um minutinho. Pronto, mamãe, me acalmei. E ele vai comer a comidinha do jeito que tá. Eu já fiz isso várias vezes, gente. É simples, mas exige de nós esse condicionamento. Então percebe que não é um extremo nem outro? Não precisa ser agressivo nem permissivo, mas é literalmente usar as nossas palavras para construir as realidades que a gente deseja viver na nossa casa. É interessante que a Provérbios também nos ensina isso, que a mulher sábia edifica a sua casa e aquela que é tola destrói a sua casa com as próprias mãos. E eu acredito, mulher, que as suas palavras têm um papel fundamental nesse processo de construção. Então fica aqui a minha reflexão para você nesse vídeo. O que você tem construído na sua casa através das suas palavras? É um ambiente de paz? São filhos saudáveis e seguros? Ou é um ambiente de segurança e de insegurança e de acusação? Eu tenho certeza que a partir de hoje você vai ser usada por Deus para construir um lar seguro, filhos fortes e literalmente caminhando no propósito que o Senhor tem para a vida de cada um deles. E quando acontecer algum momento de que aquelas palavras ruins saírem de maneira involuntária, eu sei, gente, isso acontece. O que a gente faz? Acabou tudo, foi por água abaixo. Não, calma. Peça desculpa, peça perdão. Filho, me perdoe, eu não deveria ter falado isso. A mamãe estava chateada, a mamãe estava angustiada. Fala com ele, seja sincero com seu filho. Isso não vai diminuir a autoridade que você tem sobre a vida dele. Pelo contrário, isso vai gerar uma admiração. Vai mostrar para o seu filho que você também erra e que está tudo bem. Mas você não deixa de ser uma autoridade na vida dele. E agora segue em frente, mudando essa linguagem e criando um ambiente acolhedor na sua casa. Então me conta aqui nos comentários. Você já passou por algum momento assim na sua casa, junto com seus filhos? Ou quando você era pequeno, você já ouviu algum tipo de coisa que machucou você? Não precisa falar mal dos seus pais não, tá, gente? Mas só compartilha aqui as suas experiências que eu vou amar poder ler e compartilhar um pouquinho com vocês no comentário. Não deixe de dar o seu like, enviar esse vídeo para alguém, porque eu tenho certeza que essa mensagem é muito importante. Vamos usar as nossas palavras para construir as realidades que nós desejamos viver nas nossas casas. Um beijo para você e até a próxima!